Bom, a nossa aula de hoje, eu esqueci, eu vou colocar novamente aqui o calendário com as aulas atualizadas, né, porque como teve um feriado, a gente está aí com a data errada. Mas a aula de hoje é sobre síntese proteica. Só para relembrar, então, sua dúvida do seminário, já deixa gravado, né, para quem quiser alguma informação. O seminário, então, ficou para o dia 22 de julho, será gravado, e vocês decidem se será individual ou em grupo. Aí a gravação tem que ser enviada até dia 20 de julho, para eu poder unir essas gravações, assistir, né? E para poder, no dia 22, todo mundo assistir junto, ao meio-dia e 30, né? Então, até o dia 20, vocês me mandam a gravação do seminário, e dia 22 a gente assiste junto, para eu poder tirar dúvida, alguma coisa assim. E em relação ao tempo, né, vai depender se é individual ou em grupo. Se for individual, de 5 a 10 minutos, e se for em grupo, de 15 a 20, de 10 a 20, né, dependendo do número de pessoas. Então, se for menos pessoas, né, menos tempo, mais pessoas, mais tempo. Então, eu coloquei aqui, né, individual 5 a 10, grupos de 5 a 15, para dar tempo de todo mundo falar, porque todo mundo no grupo tem que falar. E o tema é realmente aqui esses artigos científicos, certo? Então, aqui tem vários artigos, tanto da área vegetal quanto da área animal. Fiquem à vontade, né, para escolher. Se tiver dúvida, né, na leitura, na interpretação, a gente vai se falando até lá. Né, até o dia 20 a gente se fala, se tiver dúvida para interpretar. Lembrando que a parte de material e métodos, né, que tem, às vezes, muita informação ou dados, assim, que são muito específicos, isso, na verdade, você pode fazer uma boa resumida, não tem necessidade de deixar tão especificado, né, explicar exatamente como que se faz uma certa análise. Então, isso para a gente não tem tanta importância. Tentar focar mais na questão da biologia celular, a relação que esse artigo tem com a biologia celular. E se precisar, como o João perguntou, né, no começo da aula, se precisar incluir alguma coisa extra para explicar melhor, pode ser também. Incluir fotos, informações, rever algum ponto da aula que tem relação com o artigo. Então, fique à vontade para deixar mais claro o seminário. Tranquilo? Então, aqui, só para a gente ver o nosso cronograma, hoje é dia 1º de julho, né? A gente deveria estar aqui em... Não, acho que esse aqui está certo. 1º de julho, síntese proteica. Tá certo. Então, hoje a gente vai falar sobre a aula de síntese proteica. Sobre o nossa apostila de aula prática, na verdade, eu não vou usá-la hoje, porque essa aula prática, ela usa um modelo didático, que é um modelo feito de EVA, de umas estruturas de plástico, que a gente faz durante a aula prática, a síntese de proteína. E como a gente não tem esse material aqui, vocês não têm aí também, então fica mais difícil para a gente refazer ou visualizar a aula prática só com a leitura do protocolo. Então, na verdade, a gente deixa isso aqui para uma outra oportunidade, quando a gente conseguir voltar, ou se vocês quiserem ler só para ver o que seria feito, também fica à vontade. Mas essa prática aqui é uma prática onde a gente usa um modelo didático, que seria estruturas plásticas, para a gente fazer a síntese de uma proteína. Certo? Então, mas a gente vai falar sobre as questões ler cada questão, responder, e eu trouxe um vídeo do YouTube, diferente daquele que está na aula gravada, onde a gente consegue ver aqui a síntese proteica. Eu vou passar para a gente ver, porque tem várias animações legais aqui, então é bacana a gente rever, né? Porque além de ler, né, e de ouvir, quando a gente consegue ver essas animações, fica bem bacana. Eu vou também passar o som e a gente, então, assiste.
Eu gosto muito dessa animação, porque ainda por cima ela dá alguns exemplos, né, do uso dessa proteína, né, dessa síntese proteica. Mas se a gente for pensar, a síntese proteica, ela serve para qualquer coisa, né? Inclusive tem, acho que uma pergunta na nossa ATP. Deixa eu ver. Para que serve a transcrição? Descreva a síntese proteica. Mas a síntese proteica é utilizada para sintetizar proteína que vão ser utilizadas para formar o indivíduo. Então, se você pensar no crescimento animal ou no vegetal, ela só ocorre mediante a síntese proteica, porque a célula é feita de proteína, né? A gente tem na membrana citoplasmática a proteína, carboidratos e lipídios, então essas proteínas que fazem a membrana citoplasmática, elas são sintetizadas pela própria célula. As proteínas que vão formar as organelas, as proteínas que vão ter alguma função enzimática, como no vídeo a gente acabou de ver. Então, todo o organismo, ele depende da síntese proteica. E a gente vai ver, acho que na próxima aula, na aula de mitocôndria, que a mitocôndria, ela também tem material genético, que é o material genético circular, DNA circular da mitocôndria, que tem uma informação para a produção de proteína. Essa proteína vai ser produzida pela própria mitocôndria para utilização ali nas suas estruturas, e o cloroplasto também tem uma função semelhante. Isso é explicado porque tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto, eles apareceram na célula, né, durante a evolução, no processo de simbiose. Eram outros micro-organismos que se juntaram no processo de simbiose, e pelas relações positivas, né, pelos benefícios, eles permaneceram juntos. Então, eram duas células. No caso da mitocôndria, a célula tinha capacidade de produzir energia e ela acabou sendo endocitada e fazendo parte dessa nova célula. Então, essa é a teoria, né, para a mitocôndria e para o cloroplasto. E existe evidência por conta disso, né, porque eles possuem material genético próprio e eles utilizam para a produção de alguns componentes que são usados na própria organela. Certo? Então, é legal sempre ver algumas animações, porque a gente consegue visualizar melhor como que acontece dentro da célula. Só explicando ou vendo imagem, vendo um desenho, assim como a gente vê assim nos PDFs da aula, né, no PowerPoint da aula, é um pouquinho mais difícil. Vamos para a nossa lista, então. A lista 9 tem 10 questões. Começa aí descrevendo como acontece a síntese proteica na célula. A síntese proteica, né, nessa questão é legal sintetizar tudo o que acontece, né? Para acontecer a síntese proteica, a gente tem aqui esse slide que mostra resumidamente tudo o que é necessário. A gente precisa de dois processos básicos, a transcrição e a tradução. Para que a gente tenha a produção de proteína para uma célula, necessariamente precisa passar por esses dois processos, de transcrição e tradução. A transcrição é o processo onde o material genético ele é lido, né? Então, a gente tem a transcrição desse material genético numa sequência específica. Essa leitura se dá sempre a partir de um gene, porque o gene é um conjunto de informação, um conjunto de nucleotídeo, que codifica uma proteína, ou uma proteína precursora. Ele é o suficiente, né? Um gene ele tem informação suficiente para produzir um componente específico. Então, por exemplo, no caso da imagem que a gente viu, né, da animação, tratou sobre enzimas digestivas, né? Esse foi o início da animação, e depois ela finaliza falando sobre isso, né? Que para terminar os processos digestórios, né? Todo o sistema digestório, ele necessita de algumas enzimas. Quem faz isso são as próprias células desse sistema. E isso se faz porque o gene tem a informação que codifica uma enzima. Então, o gene é essa porção do material genético que codifica uma proteína, uma enzima, uma estrutura específica. E nesse processo, nesse primeiro passo, na transcrição, a gente vai ter a leitura, né? A gente tem a leitura desse gene que tem a informação específica para produzir um componente. Isso acontece dentro do núcleo. Lá no nosso núcleo, acontecem algumas reações e o material genético, então, ele é lido por genes, né? Então, um gene vai ser transcrito. A gente pode falar também expressão de gene. Quando um gene se expressa, né, mediante um estímulo, ele produz uma sequência e o resultado da transcrição é o RNA mensageiro. Então, a partir da transcrição, que acontece no núcleo, que é a expressão de um gene, a gente vai ter como resultado o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro ele tem uma sequência de nucleotídeo, ou de códons, que ainda tem uma pergunta dessa aí na nossa lista, né? A gente já vai ver. Uma sequência de códon que vai codificar uma proteína.
O próximo passo necessário para a produção de proteínas é a tradução. Esse segundo passo acontece já no citoplasma com a ajuda de uma organela, que é o ribossomo, que a gente viu na animação. Para isso acontecer no citoplasma, o RNA mensageiro que foi produzido no núcleo, ele tem que sair. E ele sai pela carioteca, porque a carioteca tem poros. A gente viu na aula de núcleo que uma das diferenças da membrana da carioteca é que ela tem poros em uma quantidade e tamanho muito maior que qualquer outra membrana. Quando a gente compara as membranas da célula, né, a carioteca apresenta esses poros, né, formados por proteínas que formam canais, que permite a passagem e entrada de componentes. Então, isso facilita a saída do RNA mensageiro do núcleo para o citoplasma. Quando ele está lá no citoplasma, ele encontra o ribossomo, que pode estar livre ou aderido ao retículo endoplasmático rugoso, e ele vai dar início ao segundo processo importante para a síntese proteica, que é a tradução. A tradução é a produção da proteína. Então, ela acontece mediante a união de aminoácidos. Esses aminoácidos, eles são transportados pelo RNA transportador. E ele se liga especificamente, existe uma ordem correta para fazer essa ligação, e depois de toda essa ligação, a gente vai ter a formação de uma proteína. E a proteína ela é formada corretamente, porque a informação está corretamente colocada nessa sequência, né? Então, quando o gene é expresso, o RNA mensageiro, ele contém exatamente os nucleotídeos que vão dar origem a essa proteína específica. Então, a expressão do gene para produzir uma enzima do sistema digestório vai fazer parte da digestão, ela tem uma receita, né? Ela tem uma lista de nucleotídeos que é totalmente diferente de uma proteína, de uma enzima de outro sistema. Então, isso é importante para garantir a fabricação correta dessas proteínas. Certo? Então, de uma forma resumida, né? É assim que acontece a síntese proteica na célula. Então, mediante a dois processos, o processo de transcrição que acontece no núcleo e o processo de tradução que acontece no citoplasma. A nossa segunda pergunta fala aqui como a informação genética é transmitida. Essa pergunta é um pouco mais complexa, né? Como ela pode ser transmitida? Ela é transmitida pela transmissão ou pela passagem do material genético de uma célula para outra. Então, todo o material genético, toda a informação genética está contida no DNA do animal ou do vegetal. E para ele transmitir essa informação para a sua prole, ele vai ter que transmitir esse material genético para a sua célula filha. Então, se a gente pensar em prole, né? Acontece, no caso dos animais, acontece meiose, que a gente vai ainda falar nas próximas aulas sobre ciclo celular. A célula ela tem que se dividir, mas essa divisão é especial. Ela não faz só uma divisão em duas células, ela se divide em quatro, porque ela divide o seu material genético no meio, para ela se unir com outro gameta, com outra célula de reprodução, para dar origem à célula filha. E aí, dessa forma, ela consegue transmitir a informação genética para outro organismo. Então, é necessário que ela faça uma divisão do material genético, então vai só metade do material genético para a célula filha, para ela poder unir com outro organismo e dar origem a uma nova célula. Já na nossa terceira questão, como a célula decodifica e usa essa informação? Fazendo síntese proteica, né? Então, a partir do material genético, a célula precisa fazer síntese proteica para ela fazer a decodificação. Lá no nosso DNA, a gente viu lá na nossa célula de núcleo, né? A gente tem uma fita dupla, eu acho que aqui, inclusive, tem aqui uma imagem bem legal do DNA. Aqui. Aqui a gente tem a diferença entre o DNA e o RNA, mas isso aqui em relação aos nucleotídeos, né? E aqui a fita do DNA. É uma fita dupla de nucleotídeos. Então, a gente tem uma fita, elas são antiparalelas, então significa que não é igual, né? Então, aqui está, a cada cor que tem, aqui eu estou mostrando do lado esquerdo, né? Cada cor do nucleotídeo, ele indica um nucleotídeo. Então, a fita complementar, ela é antiparalela, né? E ela vai se ligar por complementariedade. O nucleotídeo adenina, ele sempre se liga ao nucleotídeo timina e o citosina sempre se liga ao guanina. Então, aqui a gente consegue ver representado pelas cores, né? Então, o rosa, o amarelo e o azul, ele se liga com os nucleotídeos complementares. E a diferença básica entre o DNA e o RNA é que o DNA tem como nucleotídeo a timina e o RNA ele não tem esse nucleotídeo, ele tem a uracila, certo?
Então, das 4 bases, né, os 4 nucleotídeos que o DNA tem, o DNA, a adenina, guanina, citosina, que aparece nos dois, tanto o DNA quanto o RNA, só que no DNA aparece a timina e no RNA aparece a uracila. Então, quando a gente vai ter a complementaridade do DNA e do RNA, quando ele for fazer a ligação, ele vai ligar, em vez de ele ligar adenina com timina, o RNA não tem timina, ele vai ligar adenina com uracila. Olha aqui, nossa fita do RNA é uma fita simples e do DNA uma fita dupla, que se liga por complementaridade. Então, lembrando aqueles nucleotídeos, né, eles têm afinidade entre si e se liga daquela forma. É adenina com timina e citosina com guanina, sempre assim. Porque existe uma força, né, uma força de complementaridade que faz com que esses nucleotídeos tenham uma ligação entre si. Quais os 4 diferentes nucleotídeos do DNA? Não, como os 4 diferentes nucleotídeos do DNA podem levar à formação de uma bactéria, uma mosca, um ser humano? Então, a gente estava falando sobre isso, né? O DNA ele tem 4 nucleotídeos. Aqui a gente consegue ver quais são esses nucleotídeos: a adenina, a guanina, a citosina e a timina. E eles vão se organizar no DNA de forma diferente, né? Então, cada organismo, animal ou vegetal, entre as espécies, então, por exemplo, o cachorro, o peixe, o humano, o milho, a soja, cada organismo desse apresenta o seu material genético com uma colocação desses nucleotídeos diferente. A gente tem muito gene que é conservado, a gente chama assim, gene conservado, porque ele é muito semelhante entre as espécies, principalmente entre espécies mais correlatas, né? Então, entre a espécie animal, entre a espécie vegetal, e ainda espécies mais correlatas ainda com a gente, né? O macaco tem muitos genes semelhantes, e outras espécies como o suíno, né? E assim por diante. Tem algumas espécies que têm rato, tem muito gene semelhante, porque esses genes, eles vão expressar proteínas que são semelhantes em todas as espécies. Então, por exemplo, nós temos a hemoglobina, né, que a gente fala bastante em aula. A hemoglobina humana, a hemoglobina do cachorro, do gato, do peixe, ela tem algumas diferenças, mas ela tem grande parte que é conservada. A formação dela é muito semelhante entre as espécies. E essa formação semelhante se dá porque existem genes conservados entre as espécies. Então, os nucleotídeos que vão compor esse gene, eles se conservam entre as espécies e formam, então, proteínas semelhantes. Pode ter uma diferença ou outra, mas, de maneira geral, a maior parte da molécula é semelhante. Então, isso significa ter um gene conservado. Então, como 4 diferentes nucleotídeos podem levar à formação de organismos tão diferentes, né? Pela disposição desses nucleotídeos. Então, a gente tem como dispor esses 4 nucleotídeos de formas bem diversas para dar origem a várias proteínas. Lembrando ainda que quando uma proteína ela é produzida, ela não está pronta para uso. A gente falou bastante isso na aula do retículo, do complexo de Golgi. Ela passa ainda por reações químicas para ela ficar pronta, para ela ficar ativa. E isso aumenta muito a nossa gama de proteínas. Então, você pode produzir, por exemplo, estou chutando 100 mil proteínas pré-prontas, né? E depois eu faço essas 100 mil que eu consegui sintetizar pela minha célula, passar ainda por processos químicos e transformá-la em 200 mil. Então, eu posso de uma dar origem a 2, pelo menos, ou muito mais, né? Então, a partir de reações químicas, eu posso adicionar componentes ou retirar componentes, finalizar alguma conformação e ela ficar ativa e mudar. Então, uma mesma proteína precursora pode dar origem a muitas outras, certo? Então, isso aumenta muito a nossa gama de proteínas, consequentemente, a quantidade de seres, né, que a gente consegue criar ou consegue ser produzido a partir do DNA, certo? Então, o que faz com que uma mesma molécula, né, a molécula do DNA, consiga produzir organismos tão diferentes é a colocação diferente desses genes, né? Então, cada gene tem uma colocação diferente dos nucleotídeos, uma posição diferente, que vai dar origem a proteínas diferentes, que vão formar organismos diferentes. Tranquilo? Boa tarde, pessoal. Não tinha visto que vocês estão aí. Qualquer dúvida, é só me chamar. Eu estou falando aqui sobre a lista da atividade teórico-prática. A gente viu um vídeo, não vi que hora que vocês entraram, a gente estava vendo um vídeo no YouTube que tem uma animação sobre síntese de proteína.
Está gravada, eu vou deixar lá no Classroom, depois se vocês quiserem olhar novamente. É bem interessante porque mostra visualmente alguns processos que acontecem dentro da célula, que às vezes a gente explicando, só olhando a imagem aqui no PowerPoint, nesse PDF, a gente não consegue ter ideia exatamente como acontece. Certo? A próxima questão, a questão 5, qual a diferença do DNA e do RNA? A gente já viu um pouquinho sobre isso, né? A diferença é que o DNA é uma fita dupla e o RNA é uma fita simples. Lembrando ainda que o DNA tem a timina como nucleotídeo e o RNA tem a uracila como nucleotídeo. O nucleotídeo, né, na aula gravada eu falo bastante sobre isso, é a unidade básica que forma o material genético. Então, quando a gente pensa no DNA ou no RNA, ele é formado de nucleotídeo. Então, cada molécula dessa aqui, né, ela é um nucleotídeo. E ela, para formar um nucleotídeo, a gente precisa ainda de vários componentes. A gente precisa de um açúcar, que é uma pentose. No caso do DNA, é uma ribose. Desculpa, RNA é a ribose e do DNA é a desoxirribose. É o formato desse carboidrato, que é formado por 5 carbonos, por isso que a gente chama de pentose. Então, é um carboidrato, um açúcar, e associado a ele a gente tem uma terminação em fosfato, então a gente tem um radical fosfato ligado a esse açúcar, e a gente tem ainda uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada ela é diferente, ela difere entre um e outro, e é o que vai dar origem aos nucleotídeos. Então, o nucleotídeo adenina, ele tem uma base nitrogenada de adenina. Isso, então, vai dar essa nomenclatura ao nucleotídeo, tanto no DNA quanto no RNA. E assim por diante, né? Guanina e citosina, lembrando que o DNA tem timina e o RNA uracila. Lembrando que esses nucleotídeos, eles se ligam por complementaridade, então existe uma força específica, né, que faz com que eles tenham uma afinidade. Então, essas bases se ligam porque existe uma afinidade entre elas, por forças químicas, né? E a ligação sempre acontece dessa forma, adenina com timina e citosina com guanina, por conta da afinidade dessas moléculas. No caso da ligação do DNA na hora de formar um RNA mensageiro, né, a gente vai ver isso daqui a pouco, a complementaridade é sempre T com... na verdade, o RNA não tem T, né? Então vai ser A com U, porque a ligação seria adenina com timina, né? No caso, como o RNA não tem timina, vai se ligar com uracila. Então, a diferença do DNA e do RNA é que o DNA é uma fita dupla, contendo nucleotídeos, e o RNA é uma fita simples. Tranquilo? Descreva como acontece, como ocorre a transcrição e a tradução. Deixa eu ver, acho que não falo sobre o RNA aqui, né? Não fala, só para a gente incluir uma questão aqui, né? Já que eu estou bem nessa parte aqui do RNA. O RNA, ele é formado, né, a partir do DNA. A gente tem o material genético, que é a fita dupla, e a partir dessa fita dupla, a gente tem a formação de uma fita simples. Ela é formada por complementaridade. A gente vai ver que para fazer síntese proteica, o DNA ele tem que abrir, desfazer essa ligação complementar entre os nucleotídeos, né? Tem que ter uma abertura, e essa parte aberta é um gene, é uma enzima que faz essa quebra e abre essa porção. E essa parte aberta, então, vai ser o modelo para a formação dessa fita complementar, que é o RNA. O RNA, a gente tem vários tipos de RNA no organismo. A gente tem o RNA mensageiro. RNA mensageiro é aquele que envia uma mensagem e ele é produzido dessa forma, né? Ele é produzido a partir do modelo do DNA, porque ele codifica uma proteína. Ele manda mensagem para a produção de uma proteína. A gente tem também o RNA transportador, que é o que transporta aminoácido lá no momento de fazer a síntese proteica durante a tradução. E a gente tem o RNA ribossômico. O RNA ribossômico é o que vai dar origem ao ribossomo, que é a organela que sintetiza a proteína. Todos esses RNA são formados pelo núcleo. Então, a gente tem nas nossas células, animal e vegetal, vários tipos de RNA, todos eles produzidos pela célula. Certo? Então, a gente tem esses 3 tipos de RNA que podem estar presentes na nossa célula. Então, a próxima pergunta era como acontece a transcrição e como acontece a tradução. A gente acabou de ver que transcrição e tradução
são os dois processos necessários para acontecer a síntese proteica em uma célula. Então, toda a produção de proteína de uma célula acontece por esses dois processos, transcrição e tradução. Vamos ver agora com detalhe como ele acontece, né? O primeiro deles é a transcrição, que é aquele processo onde a gente tem a produção do RNA mensageiro. O resultado da transcrição é a produção do RNA mensageiro. O RNA mensageiro é aquele RNA que manda uma mensagem, que tem uma informação, que tem um código, que tem a expressão do gene. A transcrição inicia, então, com a abertura da dupla hélice do material genético, isso mediante estímulo. Então, por exemplo, a célula precisa produzir uma proteína de membrana porque a célula vai se dividir. Imagina aí que a célula vai sofrer divisão celular, então, não importa se é mitose ou meiose, a gente vai falar isso na próxima aula, mas ele vai passar por uma divisão celular. Para ela poder dividir, ela precisa crescer e multiplicar tudo que ela tem. Então, ela precisa produzir muita proteína e muitos componentes para formar. Tudo em dobro, né? Para ela poder dividir e formar duas células filhas idênticas. Então, quando ela recebe esse estímulo, que ela vai multiplicar e vai dividir, ela vai abrir porções do DNA que contém o gene que expressa a proteína formadora da membrana, por exemplo. Então, aqui a gente vai ter a abertura do DNA, tudo isso mediante ação enzimática. Então, tem uma enzima específica que abre o DNA. Vou até já falar sobre ela, já que a gente está falando, a gente já mata duas questões. A proteína que abre o DNA é chamada de helicase. Helicase porque ela quebra a dupla hélice. Então, a enzima ela tem essa ação de quebrar, de lisar as pontes de hidrogênio, que são as ligações entre os nucleotídeos. Então, ela quebra essa ligação e expõe uma porção do DNA. Qualquer porção? Não, a porção de um gene, a porção daquele gene específico que foi estimulado pelo núcleo, por um segundo mensageiro. Lembra que a gente viu em comunicação celular? A célula recebe um sinal e esse sinal faça a expressão de um gene X. E então, só essa porção vai abrir através da helicase, e aí é só essa porção que vai formar um RNA mensageiro. Certo? Voltando aqui para essa imagem aqui da transcrição, deixa eu aumentar um pouquinho. Então, mais um pouquinho da nossa transcrição. A partir do momento que o DNA tem essa porção exposta, aberta, desligada entre si, ela tem um modelo para fazer uma síntese, para fazer um RNA mensageiro, uma fita do RNA mensageiro. Então, essa porção aberta, que foi desligada, é o modelo para formar o RNA mensageiro. O RNA mensageiro, então, vai ser produzido por uma enzima que chama RNA polimerase. Essa RNA polimerase, ela vai sintetizar a ligação de vários nucleotídeos numa fita. Então, uma base proteica onde tem a ligação de vários nucleotídeos. Qualquer nucleotídeo? Não, nucleotídeos que são complementares àquela base aberta. Então, deixa eu mostrar aqui essa imagem, a outra que tinha nucleotídeos, né? Espera lá. Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui meu DNA que foi aberto pela helicase e tenho aqui todos os meus nucleotídeos sendo expostos. Olha a minha fita de RNA sendo fabricada. E aqui, no RNA, eu vou ter a ligação de nucleotídeos que são complementares a esses nucleotídeos que estão no meu DNA. Então, aqui eu tenho a legendinha, né? Qual que é? Adenina, timina, citosina, guanina, uracila. Então, aqui eu tenho a ligação complementar da minha base. Então, se no meu DNA tiver adenina, qual que vai ser a minha base aqui que vai se ligar na fita do RNA? Uracila, né? Porque eu não tenho timina. Se fosse para a gente saber qual que era a base complementar no próprio fita de DNA, seria a citosina, né? A timina, desculpa. Então, no RNA é a uracila. Aqui a próxima é uma citosina. Então, no meu RNA vai ser uma guanina. Lembrando sempre, então, da ligação, da complementaridade AU no RNA, né? E CG entre DNA e RNA, tanto faz porque é o mesmo. Então, a ligação sempre vai ser por complementaridade. Isso para garantir que a fita produzida, né, induza a produção de uma proteína correta, para não errar. Então, aqui vai ter a receitinha, né? Vai ter cada nucleotídeo que vai dar origem aos aminoácidos, depois a proteína, quando a gente for fazer a tradução. Certo? Então, aqui voltando ainda no processo de transcrição,
eu tenho aqui, então, a produção dessa fita longa com todos os nucleotídeos complementares, aquele pedaço do DNA que codifica um gene, que representa um gene. Essa fita de RNA, ela é longa, né? Ela tem todos os nucleotídeos aqui para serem lidos e para serem traduzidos. Só que a célula ainda faz uma limpeza. Dessa fita aqui longa, né, de RNA mensageiro, ela retira algumas porções que eu não utilizo. Eu retiro os introns. Introns são porções do meu RNA mensageiro que não vai codificar uma proteína. São porções que são produzidas por alguma razão pela célula e que não codifica uma proteína. Existem enzimas que cortam, que retiram essas porções do RNA mensageiro para que a célula seja, que a proteína seja produzida corretamente. Então, dentro do meu núcleo, eu ainda tenho essa limpeza feita por enzimas, com a retirada dessas porções que não codificam nada. E só fica no meu RNA mensageiro os exons. Então, eu tenho aqui a porção que tem nucleotídeos que realmente codificam uma proteína. E aí, isso aqui vai sair do meu núcleo, pelos poros da carioteca. Eu não sei se vocês já estavam aqui antes, quando eu comentei sobre isso, mas a carioteca tem uma característica especial de ter muitos poros na sua membrana, e são poros maiores do que aparecem em outras membranas. E isso facilita, é importante para a entrada e saída de componentes. Então, aqui é importante para a saída do RNA mensageiro da célula para o citoplasma. Esse RNA mensageiro já purificado, ele sai do núcleo e vai para o citoplasma, e ele vai encontrar um ribossomo. Esse ribossomo pode estar livre ou pode estar aderido ao retículo endoplasmático rugoso, certo? Então, basicamente, isso aqui é o processo de transcrição, resumidamente. Então, a transcrição é a formação do RNA mensageiro. Para isso, a gente tem que ter a leitura do DNA com a ajuda aí de uma enzima, né, RNA polimerase. Certo? Quando o RNA mensageiro sai do núcleo e cai no citoplasma, ele vai encontrar o nosso ribossomo. Deixa eu ver se tem alguma imagem maior, ou se eu uso essa mesmo. Olha só que legal aqui, a RNA polimerase. Lá dentro da minha célula ainda, né, eu tenho uma enzima que chama RNA polimerase, eu falei agora há pouco. Ela é a enzima que catalisa a ligação desses nucleotídeos na fita de RNA mensageiro, de forma complementar, sempre complementar, olha aqui. Então, no meu DNA, eu tenho a guanina, a timina, adenina. Quais são as bases complementares? A citosina, adenina para T, A para T, U para A, C para G, e assim consequentemente. Sempre de forma complementar, para que a proteína seja formada corretamente. Aqui, novamente, né, a abertura do DNA, e aqui a porção do gene que vai ser lido. A porção do gene que vai ser lido, a célula sabe, né, onde começar e onde parar, porque tem um códon, a gente já vai ver o que é isso, né? O códon é uma porção do DNA que contém uma trinca, né, que são 3 nucleotídeos, que é o mínimo necessário para fazer o aminoácido, né? Para a gente formar um aminoácido, a gente precisa de 3 nucleotídeos. Isso é chamado de códon. E lá no nosso DNA, a gente tem alguns códons que codificam o início da leitura, e alguns códons que também codificam a parada. Eles são chamados de códon de iniciação e códon de parada. É dessa forma que a célula sabe como iniciar e como parar a leitura de um gene. Então, a gente tem essas estruturas que marcam onde começa e onde termina a leitura. Então, a enzima, quando ela se liga nesse códon de início, de iniciação, ele começa a sintetizar o RNA mensageiro. Quando ele encontra o códon de parada, ele para. É uma indicação para a enzima parar de funcionar. A partir daqui, ela para, ela corta a reação e ela não continua a sintetizar. Porque se ela continuasse, ela ia produzir outra proteína, certo? Então, essa receita, né? Essa sequência de nucleotídeos, ela é específica para produzir uma proteína. Mais que isso, vai produzir outra proteína. Então, a enzima, ela sempre funciona dessa forma, quando ela encontra um códon de iniciação e ela para quando encontra o códon de parada. Isso ainda é da nossa transcrição. Certo? Então, só para a gente... Acho que inclusive tem o que é códon, que é a última pergunta, né? O que é códon? O códon, então, é uma unidade do código genético. Nosso código genético, nosso material genético, ele perfaz todos os genes que estão ali no nosso DNA. A unidade básica do código genético é um códon, porque codifica um aminoácido.
é a menor unidade que codifica um aminoácido. E ele é feito por 3 nucleotídeos. Então, vocês vão ver que isso vai ser importante para a nossa tradução, porque o RNA transportador, ele transporta um aminoácido ligado a 3 nucleotídeos. É isso que ele faz para identificar um aminoácido. O RNA transportador transporta um aminoácido ligado a 3 nucleotídeos. Ele é identificado pela presença de 3 nucleotídeos numa sequência específica. Inclusive, tem uma tabelinha, deixa eu ver se eu trago essa tabela aqui, com a lista, né, dos códons e dos aminoácidos que ele codifica. Então, aqui tem, ó. Cadê? Vou aumentar um pouquinho. Então, por exemplo, esses são os aminoácidos que a gente tem. Nós temos 20 aminoácidos, e com esses 20 aminoácidos nós fazemos todas as proteínas do nosso organismo. Então, aqui, por exemplo, a alanina, ela é codificada pelos nucleotídeos não, esse aqui é a sigla, né? Vamos ver aqui a alanina. A alanina está aqui, deixa eu procurar. É uma letrinha muito pequenininha. Aqui. A alanina, a sigla ALA, né, da alanina, ela pode ser codificada por essas 4 possibilidades de códons, que seria o GCU, GCC, GCA e GCG. Então, guanina, citocina, uracila e assim por diante. Quando o meu RNA mensageiro, ele passa pelo meu ribossomo e passa essa trinca ali no ribossomo, o meu RNA transportador, ele vai trazer uma alanina aderida a ele e vai se ligar a essa porção do RNA mensageiro e vai formar. Então, vai agregar esse aminoácido na minha proteína. Tranquilo? Então, aqui a gente tem a tabelinha de todas as possibilidades para a formação dos 20 aminoácidos que nós temos. Então, tem aqui a prolina, serina e assim por diante. Só para vocês terem uma ideia, o aminoácido de iniciação, o códon de iniciação, é o A ou G. Toda vez que aparece A ou G no nosso genoma, no nosso material genético, significa que ali começa um gene. Então, todo gene, todo o processo de transcrição inicia-se com esse códon de iniciação, A ou G. E para terminar, a gente tem aqui 2 opções, UAA, UAG. Então, esses 2 códons, eles são identificados como códons de finalização. Quando a gente tem o final de um gene, né, o final de uma porção do nosso genoma com UAA ou UAG, significa que ele ali é o final de um gene. Então, certo sobre códon? Então, códon é essa porção que contém a unidade, a menor unidade do código genético, que é composta por 3 nucleotídeos. Então, aqui um desenho, né, clássico, mostrando o nosso material genético composto aí por vários nucleotídeos, e cada 3 é um códon. Aqui nesse desenho à esquerda, né, a gente vê que tem 7 códons, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 códons. Cada códon tem 3 nucleotídeos, significa que tem 7 códons, tem então 21 nucleotídeos. Tranquilo? Então, já o processo de tradução, ele acontece fora da célula, no ribossomo. Esse ribossomo pode estar livre ou ligado ao retículo endoplasmático rugoso. O processo de tradução, ele vai resultar na síntese de uma proteína. Como que uma proteína é feita? Pela ligação de vários aminoácidos, né? E a ligação é feita por ligações peptídicas, né? Então, por isso que a gente chama de polipeptídeo, por conta das ligações peptídicas que ligam os aminoácidos entre eles para formar uma proteína. E aí, então, essa proteína, ela é formada a partir da leitura daqueles códons que foram gerados a partir do meu DNA. Então, olha aqui a minha transcrição acontecendo aqui no núcleo, eu tenho a formação do RNA mensageiro dentro do núcleo. Ele sai do núcleo pelos poros, cai no citoplasma e vai encontrar um ribossomo. Lá no ribossomo, cada trinca, cada códon vai se ligar a um RNA transportador. Qualquer um? Qualquer códon? Qualquer RNA transportador? Não. Específico, né? Pela afinidade que eles apresentam, pela afinidade que os nucleotídeos apresentam entre si. Então, o RNA mensageiro encontra um ribossomo, ele começa a fazer a ligação do RNA transportador, e esses aminoácidos que o RNA transportador carrega vão se ligar por reações, por ligação peptídica, até formar uma proteína. Quando que essa proteína para? Quando a gente encontra aqui
um códon de parada, certo? O único detalhe é que o RNA transportador, ele carrega aqui os códons, né, também numa fita antiparalela, né? Olha lá como que acontece, né? Aqui nessa imagem, deixa eu aumentar um pouquinho. Eu tenho aqui o meu ribossomo, né, em rosa, meio vermelhadinho. Eu tenho a entrada do meu RNA mensageiro com o meu códon, aqui esse códon AAA. Eu tenho aqui o meu RNA transportador com uma fita antiparalela e complementar. Então, eu tenho aqui um RNA transportador com o códon, na verdade a gente chama de anticódon UUU. Lembrando que o RNA não tem timina, né? Porque a complementariedade da adenina seria a timina. No caso, o RNA não tem timina, vai ser uracila. Então, como eles são complementares, eles se ligam. Isso aqui é apenas para identificar, para ele fazer a ligação por identificação, né? Então, o RNA mensageiro, ele se liga por complementariedade com o RNA transportador, e o aminoácido que ele carrega vai se ligar com o outro aminoácido anterior, do códon anterior. E assim, consequentemente, até encontrar o códon de parada. Quando encontra o códon de parada, a proteína já está pronta. Certo? Então, ainda temos aqui na nossa lista o que é helicase e o que é códon. Helicase a gente já falou, que é a enzima que quebra as pontes de hidrogênio do meu DNA para expor a porção do gene que eu preciso ler, que vai sofrer transcrição. E o códon é essa porção, é a unidade básica do material genético que codifica um aminoácido. Dúvidas? Tranquilo, então? Dúvidas? Acho que a gente conseguiu passar por todas as questões da nossa lista. Estava revendo aqui. Então, respondemos todas. Certo? Eu comentei no começo da aula, então, que a nossa apostila de aula prática, não dá para a gente ver o nosso roteiro hoje, porque nessa aula prática eu faço uma representação prática, né, com um modelo didático, plástico, de como a síntese acontece. Como eu não tenho aqui, nem vocês têm aí, não vai ficar meio difícil a gente fazer essa representação com esse modelo plástico, mas deu para a gente ver aquela animação no início da aula no YouTube, que deu para a gente ver bem como acontece a síntese proteica, e a gente ainda viu toda a lista. Tranquilo? Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Eu vou deixar a aula gravada lá no nosso Classroom. Qualquer coisa a gente vai se falando. Tranquilo? Então, por hoje é só, pessoal. Qualquer dúvida, estou por aqui, me mandem mensagem, estou à disposição. Certo? Nos vemos semana que vem. Bom estudo para vocês. Boa semana. Até mais, gente.